quando você fez você fez um Record, né? Aham. Como é que é fazer teledramaturgia nesse nível? Assim? Se eu não me engano, era religiosa, não tem que você fez? Eu fiz duas. Eu fiz uma série, que foi Sansão e Dalila, e depois eu fiz a primeira fase dos 10 Mandamentos. Eu fiz os 6 primeiros episódios, que era a fase ainda... Como é que é fazer essas coisas bíblicas na Record, assim, que o cara fala de um jeito, aí tem um extintor de incêndio, a pessoa tá de relógio. Eu tô numa época aqui, quando desliga, eu ligo meu celular, mando um WhatsApp pra alguém. Eu acho que a gente... É trabalho, né, como qualquer outro, e a gente tem lá tentar entender um pouco a época, mas também entender que o que a gente tem de registro é também sempre o que se via sobre aquela época, assim, se você for estudar, assim, por exemplo, a Cleópatra. A gente estava falando sobre isso, né? Até em questão, na minha faculdade, tradução, pensar em imagem, a imagem da Cleópatra. Se você bota ali no Google, imagem da Cleópatra, você vai ver diversas Cleópatras. Dependendo da Cleópatra, da época que você vai ver, ela tá uma Cleópatra meio anos 60, meio anos 20, meio não sei o quê. Então depende... Diferentes leituras da Cleópatra. Claro, porque depende muito da época que você tá fazendo, né? Assim, isso tô falando porque são coisas que a gente não tem um registro, né, tão próximo. A gente tem algumas coisas, mas ainda era... Né, não tinha tridimensionalidade, não tinha claro, ponto de fuga, não tinha, sabe? Então, assim, a gente tem ainda uma certa restrição em relação a exatamente como eram essas figuras e tal. Mas eu acho que tem isso, né? Tem essa questão de ser o trabalho. Para mim, eu fiz... No caso, como eu não seguia as novelas que foram mais longas, então tem um certo desgaste nesse sentido, qualquer novela, por conta de ser muitos capítulos, eu fiz 2 séries, 2 minisséries. E foi um trabalho que eu adorei fazer. E, né, sempre tem essa coisa da gente aprender mesmo também, nessa coisa de que o trabalho do ator te proporciona, que eu acho muito legal, que talvez eu nunca fosse estudar exatamente egiptologia, se não fosse eu fazer os 10 mandamentos, sabe? Mas aí você estuda, pra você poder saber minimamente o que você tá fazendo. E é legal, é bacana. Quando deu a novela do Jesus, me consultaram. Se eu não me engano, era pra fazer Jesus. Te falei isso, né? Mas um Jesus tatuado, uma coisa moderna. É a nova leitura de Jesus. O Jesus 2021, né? Por que não? Eu tenho certeza que Jesus tinha mais ou menos a minha cara. Judeu, narigudo, feio, alto, magro. Eu seria um excelente... E eu teria feito... Olha, Record, você perdeu, porque eu teria aceitado muito fazer Jesus. Nossa! Mas ia dar um trabalho pras maquiadoras e maquiadores, hein? E pra assessoria de imprensa, pra limpar as merdas que Jesus fez antes de gravar a novela. Nossa! Calma aí, esse cara tá fazendo Jesus. Mas eu achava genial, assim, cara, essas criações, porque eles têm um know-how muito grande que é criar também essas imagens, porque elas sabem o que esse público consome e quem é o Jesus que esse público conhece. Entendeu? Então, a leitura da história é uma leitura que eles estão acostumados nas igrejas, assim. Eles sabem como as pessoas veem isso. Essas personagens, elas têm uma certa... elas já são um pouco... São personagens que são caracterizadas por tradição já, né? Tem uma certa tradição na caracterização delas. Eu tô lendo agora o livro da Renata Pallottini também, que é sobre dramaturgia, criação de personagem e tal. E aí tem um momento do livro que ela fala sobre personagens de tradição. Então você pega o Jesus, ele tem uma tradição de personalidade e até por conta de todo... Ai, desculpa. Tem problema. Mas por conta de questões... como é que chama? Europeizantes, né? De torná-lo louro de olho azul e não sei o quê. Mas você tem uma figura e uma imagem e um tipo de personagem que é o que você espera do Jesus, né? Você não vai esperar uma coisa muito diferente daquilo. Então, essas personagens se enquadram um pouco nisso.